Clicarei no container, eu quero o alinhamento vertical ao centro e o justificar em espaçar entre. E dentro deste container, eu irei colocar aqui um preenchimento na esquerda e na direita de 16, certo? Perfeito, tá lá. Vou copiar este botão, clico no container, Ctrl V para colar. E o segundo botão, ele se chamará filtrar. E a cor dele é esse azul aqui. E a cor do limpar vai ser uma cor cinzinha. Então vai ser esse cinzinha mais ou menos aqui, ó. Isso. Agora, primeiro vamos ajustar o limpar, que é mais fácil, né? Eu quero que ele só limpe, ele não saia do pop-up. Eu só quero que ele limpe os controles. Então vamos clicar no limpar, no select. Para limpar um controle, nós já sabemos que é o reset. Então vai ser reset, underline, nome, funcionário. Que é o TXT que nós criamos. 2 pontos, próxima linha. Agora eu quero resetar o cargo. Reset, cbx, underline, cargo. Beleza, o terceiro, vou resetar departamento. cbx, underline, departamento. Departamento, acho que eu não renomeei, né? Deixa eu ver. A cargo 1. Vou colocar aqui débito. E do gênero, cbx, gênero. Vou voltar no limpar. Botão. E aqui vai ser cbx débito. 2 pontos. Ponto e vírgula 2 vezes na realidade. Agora cbx, underline, gênero. Beleza. Então, só está limpando, certo? Cliquei em limpar, limpou. Digitei qualquer coisa aqui, meu nome, por exemplo, cargo analista, departamento logístico, aqui feminino, cliquei em limpar, limpou tudo. Perfeito. Então, o primeiro ponto já está feito. O segundo é ao clicar em filtrar, ele vai receber essas informações. Então, vamos salvar só para não perder o que foi feito. Vou clicar em filtrar. E agora é o seguinte. Eu quero que ao clicar em filtrar, ele carregue o pop-up de carregando aquela telinha de load com GIF. Eu quero que ele carregue. Então vai ser update context. A variável o C loading ou carregando, tanto faz. Vamos colocar carregando, tá? Carregando igual a true. Depois que ele executar as próximas etapas, eu quero que ele fique false. E quais serão as próximas etapas? Nós iremos criar variáveis de contexto que se aplicam somente a esta página, onde eles receberão os valores desses controles. Então, começando pelo nome. Então, vai ser o C, filtro, para facilitar, nome. Ele vai receber o valor da caixa de texto, txt, underline, nome funcionário. O que ele vai receber deste controle? O texto desse controle, então ponto text, ok? Fecho chaves, fecho parênteses, 2 pontos. Agora vamos criar as 3 variáveis para receber os demais valores. 1, 2, 3. E só vou renomear. Este vai ser cargo, o de baixo débito, departamento, e o último gênero. E agora aqui os 3 vão mudar um pouquinho, porque nós iremos utilizar uma combo box, né? Então é o cbx no primeiro cargo. O que eu quero pegar da caixa de combinação cargo? O item que eu selecionei lá, porque eu vou apertar o botãozinho para aparecer uma lista e eu vou selecionar. Então é ponto selected. Tá. Mas o que está selecionado neste controle? Qual é a coluna? Valor. Lembra que quando nós criamos aqui nas combo box que nós criamos, nós utilizamos o distinct para remover as duplicidades. E quando nós utilizamos o distinct, ele cria automaticamente a coluna chamada valor. Então eu quero pegar o valor, eu quero pegar o que eu selecionei desta coluna valor. Por isso que eu preciso especificar a seleção da coluna valor. Tá? Agora eu vou copiar o que eu fiz ali para o cbx cargo e vou colar para os demais. Colei e colei. E agora basta substituir o nome do controle. Este controle é débito, de departamento, e o último é gênero. Beleza. Ao adicionar os valores nas variáveis, agora eu vou desabilitar o pop-up.
Beleza. Então se eu escrever, por exemplo, aqui, Anderson, cargo analista, departamento financeiro, sexo masculino, eu cliquei em filtrar. Ele não aconteceu nada. Mas, se eu vier aqui e selecionar aqui a variável filtro nome, é que aqui ele está colocando um igual, né? Bem, ao olhar a variável aqui, o que nós iremos fazer? Eu vou colocar aqui um notify, só para mostrar. Eu não preciso do notify, na realidade vamos colocar aqui na caixa, no rótulo mesmo. Vou concatenar com a variável. Então você nota que já colocou ali Anderson, certo? Já aplicou. Os demais também já estão adicionados. Então beleza, isso está feito. Agora eu quero que também ele feche esse pop-up quando eu clicar em filtrar. Nós já estamos fechando o pop-up neste botão, que é o ícone de fechar. Eu vou colocar o nome dele de ícone, fechar. Vou pegar este nome deste ícone, vou no botão filtrar. Aqui, antes de ele fechar o pop-up de carregando e depois de adicionar as variáveis, os valores, eu quero que ele selecione o botão, o ícone fechar na realidade, né? Que ele vai fechar o pop-up e depois ele fecha a tela carregando. Só que nós não copiamos ainda o container que nós fizemos da tela carregando. Ele tá aqui ó, no patch, na coleção. Então eu vou copiar esse container carregando lá na patch coleção, na página. Vou vir nesta responsividade parte 2. Vou clicar, Ctrl V para colar. E aí ele apareceu lá, conte carregando 3. Não tem problema. Neste container, nós iremos na parte de visible. E a variável que ele está utilizando é o C carregando. Então, beleza, tá certinho. Tá o mesmo nome aqui que nós utilizamos no botão filtrar. Então tá aqui o C carregando também. Agora, quando nós clicarmos, o valor vai ser adicionado e o pop-up já vai ser fechado. Só não apareceu a parte de carregando porque ele foi muito rápido, porque eu não executei nenhuma ação, eu só adicionei o valor à variável. Agora nós iremos adicionar os filtros dentro da galeria. Já temos os valores que serão filtrados. Agora aqui dentro da galeria, vou clicar na galeria. Então cliquei em qualquer ícone da galeria. Aqui abaixo sempre aparece a hierarquia. Então eu clico, sempre o último ícone que aparecer aqui, o último controle é o que está selecionado. Neste caso é o label 10. Aí o pai dele é o container que está dentro do template da galeria, depois a galeria. Então eu vou clicar na galeria direto. Tá aqui. Agora eu vou precisar alterar as propriedades aqui do items, da fonte. Então aqueles itens que eu selecionei, eu quero que eles filtrem a fonte aqui da galeria, tá? Então agora vamos trabalhar aqui com filtros, beleza? Então deixa eu pegar aqui todos os filtros que nós aplicamos. Show de bola. Então primeiro, o que nós iremos fazer? Eu quero o seguinte: aplicar um filtro. Para filtrar uma coleção ou uma lista, é só você escrever filter. Aí qual é o primeiro argumento? Qual é a fonte que você vai filtrar? É a nossa coleção funcionários. Beleza, ponto e vírgula. Agora, quais são os testes lógicos que nós iremos aplicar? Ou seja, quais são os filtros que nós iremos realizar dentro desta fonte? Então eu quero que lá na coluna cargo, tá? Ela seja igual ao que eu utilizei no cFiltro cargo. Se ele for igual, ele vai filtrar ou, se for em branco, se estiver em branco. Antes disso, eu vou tirar não vou colocar o em branco para vocês entenderem como que ficará. Por isso que eu vou ter que colocar o em branco depois. Então eu quero que ele filtre se for igual ao cargo. Depois, a coluna departamento, eu quero que ela seja igual à variável de contexto, o cFiltro depth. Eu também quero que ele aplique o filtro quando o gênero for igual à variável cFiltro gênero. Já no nome, eu quero que conforme eu for escrevendo, ele apareça todos os nomes relacionados ao que eu escrevi, não que seja exatamente igual. Aí eu não posso utilizar o filter, eu tenho que utilizar o search. Mas,
primeiro vamos entender aqui como que funciona o filter. Lembrando que nós já utilizamos isso lá no curso de Power BI do zero ao primeiro aplicativo. Então, primeiramente nós só estamos filtrando o cargo, o departamento e o gênero. Não vamos colocar aqui o nome do colaborador. Beleza. Note, ele já trouxe aqui para mim, certo? Por quê? Os filtros que nós aplicamos foi analista financeiro masculino. E o analista financeiro masculino que nós temos é somente o funcionário 66. Por isso que ele só trouxe isso. Se nós formos aqui filtrar e alterar agora para feminino e clicar em filtrar, agora ele trouxe o funcionário 7. Porém, se eu vier aqui e limpar o feminino e filtrar, ele não vai trazer ninguém. Por quê? Aqui no filtro, o que nós colocamos? Que ele vai filtrar exatamente quando a coluna gênero for igual ao valor do filtro gênero. E eu não tenho nenhum gênero em branco. Porque como eu deixei em branco lá a caixa de combinação, o valor da variável está em branco. Ó. Ele tenta procurar todas as características. O cargo, que é... Qual que é o cargo? Analista, financeiro e que não tem nenhum gênero. Ele não vai encontrar. Por isso que eu tenho que fazer que ele filtre. Caso seja igual ou se a variável estiver em branco, ele não realize nenhum filtro nesta coluna. Para isto, basta você colocar aqui ó, um ou, esse pipe é ou ele vai executar isto, ou ele vai executar a próxima instrução depois do ou. E aí o que eu faço? Se está em branco a variável. Então, se for igual, ele vai filtrar, e se for em branco, ele não vai aplicar o filtro nesta coluna. E aí, consequentemente, só as outras irão ser aplicadas, tá? Então, basta você copiar, colar aqui em departamento e gênero. Eita, sumiu aqui, deixa eu voltar. Vou copiar e colar novamente. E agora substituir o nome da variável. Aqui, aqui. Feito isso, agora ele trouxe. Nós temos 2 analistas financeiros. Eu vou tirar essa animação porque eu não gosto. Transição, vou colocar aqui nenhum. Então, analista financeiro temos 2. Se eu remover aqui o filtro de departamento, se deixar só analista, e clicar em filtrar, ele trouxe todos os analistas. Certo? Independente de qual departamento. Se eu vier eliminar aqui o cargo e colocar no filtro somente o financeiro e filtrar, ele trouxe todo mundo que pertence ao financeiro. Certo? Maravilha. Deixa eu olhar só a hierarquia para ver o pop-up carregando aqui. Tá, na hierarquia ele tá na frente. Você carregando, beleza. O nome da variável tá isso mesmo. É que é tão rápida essa ação que ele nem carrega o ícone de... nem traz o pop-up de carregando. É por isso. Beleza. Agora o que eu quero que aconteça aqui nos filtros? Quando eu filtrar o nome, se eu colocar somente AN, ele vai trazer todo mundo que tenha AN no nome. E assim por diante. Eu não posso colocar aqui dentro do filter, porque o filter ele só pega o que é exatamente igual. Eu tenho que utilizar a função search. Por quê? A função search ele vai procurar se na coluna que eu especificar existe em cada registro aquelas letras que eu escrevi. Então se tem, por exemplo, vamos supor que eu tenho 5 pessoas e eu tenho 3 pessoas que no nome dela, em alguma parte do nome dela tem a letra A e N. Ele irá trazer todas essas pessoas. Então o search ele faz isso, tá? E aí o que nós podemos fazer? Nós podemos juntar o filter com o search. Então, o que ele irá fazer? Ele irá pegar todo esse resultado que eu realizei no filtro. Depois que ele pegar todo esse resultado, ele vai realizar a procura para procurar neste resultado, que agora ele é uma fonte, certo? Todo esse resultado é uma fonte de dados, agora como se fosse uma nova tabela. E dentro dele, ele vai procurar o seguinte, tá? Você já aplicou os filtros de cargo, departamento e gênero. Agora eu vou procurar o nome. Para ver se coincide, também vou aplicar um novo filtro, tá?
tá? E como que funciona? Você coloca search, primeiro a fonte de dados. Neste caso, nós já estamos juntando dentro do filter. Mas eu poderia colocar uma coleção direto, uma tabela direto. Mas eu já estou fazendo um filtro na coleção. Ponto e vírgula. Em qual campo que eu vou fazer esse filtro, tá? Antes disso, qual é o filtro que eu vou realizar? É o cFiltroNome, que é o nome da variável de contexto que nós utilizamos lá na parte do filtro. Beleza, ponto e vírgula. Agora, qual que é a coluna que eu vou filtrar? A coluna nome funcionário dentro da nossa coleção. E é só isso. Então ele vai, depois que todo esse filtro foi realizado, ele vai procurar dentro desta tabela com os filtros já aplicados, todas as pessoas que possuam, na coluna nome funcionário, que possuam as letras que eu adicionei dentro da minha filtro nome. E Anderson, com aquelas características, não tem ninguém. Certo? Agora, se eu limpar o filtro aqui, vou limpar todos. E aqui eu vou adicionar Anderson. Vou clicar em filtrar. Anderson não tem ninguém porque eu não cadastrei ainda. Mas se eu colocar, por exemplo, Funk. Todo mundo basicamente é funcionário, né? Agora, se eu colocar aqui, porque todos os cadastros estão com o nome de funcionário. Se eu escrever aqui funcionário 1. É que eu acho que tá sem acento. Deixa eu tirar o acento. Ó, ele trouxe funcionário 1, funcionário 10, por quê? Porque o funcionário 1 aqui também é funcionário 1. Aqui também é funcionário 1. Ele não olha o nome inteiro para ser igual. Ele olha se possui essas letras, né? E aí você precisaria refinar o filtro. Eu quero que seja o funcionário 1, que o cargo dele é de diretor. Cliquei em filtrar. Aí apareceu. Ele é diretor de onde? Do comercial? Beleza, então vem aqui, comercial. Defino ainda mais o filtro. Qual sexo que é? Masculino, feminino? É feminino. Então vem aqui, feminino. E aí apareceu somente o que nós... exatamente o que nós filtramos. Certo? Para limpar o filtro, eu volto, clico em limpar, filtrar novamente. E o filtro volta. Maravilha? Legal, né? Só que olha a quantidade de funcionários que tem e o tempo que demora para poder carregar. Tá vendo que dá uma travadinha? Porque ele tá renderizando. E não é legal que seja feito desta forma. É legal que tenha uma paginação. Ele olha os funcionários página 1, página 2 até a última. Ok? Porém, isso nós iremos aprender na próxima aula. Esta aula foi necessária nós realizarmos os filtros, porque na próxima aula a paginação vai ser após esses filtros aplicados. Então eu precisei inicialmente construir a lógica de filtros para depois conseguir realizar a paginação, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro e vejo vocês na próxima aula.